Na realidade, isso aconteceu porque a gente resolveu produzir progresso. Essa questão é muito séria, certo? Quer dizer, o progresso que a gente tanto gosta e tão necessário, ele dependeu, durante todo esse tempo, de que as pessoas trabalhassem muito. Qual é o país que produz mais riqueza? Os Estados Unidos. É o país onde você não tem proteção trabalhista nenhuma. Não estou defendendo nem o trabalhismo, nem o trabalhista e nem o modelo americano. Porém, o Brasil tem leis trabalhistas. Você já viu algum americano tentar imigrar ilegalmente para o Brasil? Não. Já viu quantos brasileiros tentam imigrar ilegalmente para os Estados Unidos? Sim. Lá não existe licença maternidade. Lá não existe férias. Tudo é negociado com o padrão, eu quero dizer. Não existe como lei aqui em cima, tá? Dependendo do seu patrão, do seu acordo, onde você trabalha, até pode ser ótimo, né? Dependendo do quão você é especializado e, portanto, fundamental, né? Isso acaba gerando riqueza. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, esse mundo que a gerente de RH gerou, ela como gerente de RH, apesar de dizer isso, provavelmente ela não vai gostar de alguém que não queira trabalhar 30 horas por dia. Claro. Ela provavelmente vai racionalizar, na hora que o dinheiro ficar curto na empresa, quem é que está trabalhando 30 horas e quem não está. O problema é que quando a gente pensa isso, a gente cria uma expectativa, e esse é o problema da geração Z. Quem é que consegue ser geração Z no Brasil? Filho de rico. Absolutamente. Nos Estados Unidos ainda é mais fácil um pouco, porque você tem uma classe média muito maior e mais segura. Na Europa Ocidental, eles conseguem ser um pouco Z, porque o Estado banca muita coisa, como dizia o Bauman, né? Se referindo aos milênios. Ele falava isso referindo aos milênios. Que na Europa se chamava Y, geração Y. A gente usou essa expressão aqui até a gente começar a usar a expressão millennial americana. Então, no Brasil, alguém consegue ser Z, é mais ou menos o mesmo tipo de pessoa que consegue ter burnout, certo? Alguém que de alguma forma tem uma estrutura social e econômica, minimamente, para garantir esse vai e vem das minhas crises existenciais. Eu não estou nem dizendo que a crise existencial é falsa. Nem estou dizendo que alguém que não tem a grana não possa entrar numa profunda depressão. Entra. O que eu estou dizendo é que para bancar isso, escrever livros sobre isso, sair reclamando disso, você precisa ter uma Tirar condição um ano financeira. sabático? Tirar ano sabático, então. Aí é uma festa. precisa ser muito Z, né? A geração Z tá Muito. querendo tirar ano sabático. É, com 12 anos, Juro. né? Eu sei que tá. Porque também hoje tudo vira moda, né? Tudo vira moda de comportamento. O Machado fala, na sua obra, em 2 momentos, eu lembro, ele fala mais ou menos assim, o Machado de Assis, a partir de hoje tudo será moda. Certo? Ele viveu a maior parte da vida dele no século XIX. Morreu no comecinho do XX. Tudo vira moda. não Então, mentiu. sabático era uma expressão que se referia ao mundo acadêmico, né, que vinha dos Estados Unidos, e era o professor, como eles falam, então o professor, PhD, doutor, que é a mesma coisa, PhD e doutor, ele tinha o direito de tirar um ano sabático, ano esse em que ele iria se dedicar a um livro, por exemplo. Eu conheço gente Z, que tirou esse semestre agora de sabático. Gente que tem lá 20 anos, 21 anos, alguma coisa Com assim. iPhone 15 Pro Max. Que tá tirando um semestre sabático. Né? E eu falo, isso é vagabundagem, brincando. Porque é vagabundagem. Só que hoje você gourmetiza. Porque tudo virou moda de comportamento. Não, tá tirando ano sabático. E aí todo mundo quer tirar ano sabático. Se você pode, tem grana, tire. Agora, alguém que tem 20 anos tirar ano sabático... Mas tem uma coisa embutida nisso, sabe? Que é o seguinte, os pais muitas vezes topam isso porque os filhos estão medicados, têm problema psicológico. É exatamente isso. Entendeu? Então, quando o filho ou a filha falam, eu quero tirar um semestre sabático,
Então acha que não, a pessoa é frágil, Sim. né? Ficou frágil, inclusive, porque acabou sendo mimado, muita preocupação. Hoje os pais não sabem direito o que fazer com os filhos. Sim. Uma outra coisa que é o seguinte, vocês já pensaram no tamanho do mercado de saúde mental que existe hoje? Saúde mental é um mercado hoje. É um mercado. No século XXI, que a gente já está, seguramente será, me parece cada vez mais, eu não descobri a corda, não é nenhuma novidade, cada vez mais uma fronteira do capital. Você tem vários players, de jornalistas a psiquiatras, a farmacêuticas, psicólogos, né? E quando eu digo que é o mercado, eu não estou dizendo que os profissionais estão enganando. É claro que tem picareta como tem em todo lugar, né? Não estou dizendo que estão enganando. O que eu estou dizendo é que no momento que se transformou no mercado, ou seja, no momento que foi comoditizado, certo? Virou um sistema em que, principalmente esses jovens, eles entram nisso, as escolas encaminham para psicólogos, porque a escola tem medo que se ela não der o alerta, os pais vão acusar a escola depois, porque vão. E vão. Né? Por isso que tem escola que hoje tem até advogado, né? Então, as relações estão cada vez piores, apesar do mundo ficar falando de empatia e não sei o quê. Ninguém confia em ninguém, é cada vez mais contencioso. Talvez a gente confiasse mais, sei lá, 100 anos atrás, porque tinha menos informação. Eu não estou falando que antes era legal, né? Nunca foi legal. Cada época tem seus problemas, digamos, eu adoro essa expressão, né? Acho mais real do que problema, né? Então, assim, portanto, hoje, uma criança, ela já ganha um diagnóstico, porque tem um monte de profissional especializado em diagnóstico. A criança levantou a mão para cá, você tem um diagnóstico. Ela não levantou a mão para cá, você tem um diagnóstico. Isso vai virando mercado, os pais entram nisso, inclusive, porque são perdidos, não sabem o que fazer, começam a seguir gente que supostamente é especialista aqui e ali. E o resultado é que essas pessoas, muitos desses jovens começam a tomar remédio, tem muito Z medicado, né? Tem mesmo. Com 15, eu sei, Sim, tem muito Z sim. medicado. Eu dou aula de graduação há 28, 27 anos, quase 30. E tem muita literatura sobre esse assunto. Quem disser que os jovens, nesses últimos, grosso modo, 30 anos, não pioraram de condição mental e de comportamento, é mentiroso ou ignorante. Os pais ficam cada vez mais difíceis. E na universidade, que é a experiência que eu tenho, você reprova, que hoje praticamente ninguém reprova, porque a encheção de saco é tão grande. A mãe reclama, o pai reclama. Na universidade. O psicólogo reclama. A discussão ao redor dos milênios, que existia, sei lá, 10 anos atrás, né? Hoje ainda se fala, mas o foco acabou sendo mais agora a geração Z, né? É que eu acho que se deu errado pra Z, é porque começou a dar errado nos millennials. Então, você sabe que uma vez eu estava falando numa empresa de produtos de luxo e tal, para o RH, e numa palestra, e eles tinham, na época, a questão era os milênios, porque isso tem 10 anos, sei lá. E aí o diretor de RH me perguntou, se chama gestão de pessoas, alguma coisa assim. Isso, Que é um nome bonitinho para a mesma coisa, né? verdade. Eu tive essa matéria na faculdade. Gestão de pessoas, Tive. esse é um nome bonitinho para a mesma coisa, né? Mas assim, e ele falou assim, o que eu achava que ele tinha que fazer, já que ele contratava milênios e tal, e eles vinham com uma série de demandas, que são parecidas com a Z mesmo. Eles não têm... O Z parece um pouco os milênios, quando tinham a idade do Z, piorados, de certa forma, porque estão mais mimados, né? Estão mais medicados, né? Você tem famílias mais atomizadas, as pessoas têm cada vez menos filho. Então, a chance de um Z ser filho único é maior ainda do que a de milênio. E esses Ser filhos filho não único. estão pensando em sair da casa dos pais. Inclusive, essa característica. E um né? outro agravante, né? Então, o que eu falei para esse gerente de gestão de pessoas, na época acho que ainda chamava RH,
Eu falei para ele falou, mas eles chegam, já querem ser gerente, querem dia sabático. Sabático é uma palavra da moda, né? Então, assim, eles querem, eles acham que eles sempre têm razão, né? Que já são sintomas que a gente vê no Z hoje. E eu falei para ele o seguinte, na época estava na moda essa expressão, contrate alguém da classe C. Lembra da classe C? Sim. Né? Então, contrate alguém da classe C, né? Dê emprego para alguém que conhece o custo do boleto, certo? Alguém que precisa fazer uma vida arrancando ela da parede, né? Do trabalho, do esforço. Se pegar alguém B, A, então, né? É claro que isso é uma generalização, mas tem diferenças, mas assim, a chance de você pegar um mimado, se for A, então, é maior ainda, né? E o Z, hoje quando você pergunta o que deu errado, né? Veja, não tem jeito, tem que voltar ao Nelson Rodrigues. É assim, na realidade, o primeiro romance que eu conheço, talvez tenham outros, mas o primeiro romance que eu conheço, e muita gente conhece, que trata de conflito de gerações, apesar de que não usa essa expressão, que essa expressão é da contracultura para cá, dos anos 60 do século XX, é um romance publicado em 1862. 1862, tá? 100 anos antes dos hippies, na Rússia. É um livro que se chama Pais e Filhos, que virou nome de revista, certo? Esse livro foca o conflito entre uma geração de pais e de filhos, portanto, em que os pais são apresentados como conservadores, ignorantes, que não conhecem ciência, e os filhos, inclusive o personagem do filme, tá, do livro, não sei se tem filme sobre esse livro, são dois jovens médicos, portanto representantes de ciência, né? E essa geração jovem que não respeitava nada, 1862, hein? Tá? Que não respeitava nada, que não respeitava os mais velhos, apesar que os dois personagens respeitam muito bem, eles só falam disso, mas eles não atuam a falta de respeito na relação com os pais ou com os mais velhos. Mas está posto lá, por isso que esse livro é profético, e onde que aparece, portanto, o choque entre as gerações, que a partir dos anos 60 do século XX piora, né? Aparece, antes de tudo, diante da ideia de que o mais velho não sabe nada, é ignorante. Hoje a gente diria não sabe mexer em digital, né? Então, essa ideia das diferenças de geração, entre as gerações, ela está associada ao processo de transformação moderno e da inserção da tecnologia no cotidiano, e da ciência, e da informação. Então, o Bazarov e o Arkady, que são os dois jovens médicos do romance, eles suspeitam que seus pais, eles não conhecem, um deles é inclusive médico, um dos pais, é um médico ignorante, supersticioso, que não conhece ciência da época, né? Tem uma cena que o pai do Arkady, inclusive, vive com uma serva que existia na época, né, na Rússia, muito mais jovem que ele, tem um filho com ela, o que era muito comum na Rússia, e ele é viúvo, né? E ele tem vergonha, e o filho dele fala mais ou menos assim para ele: pai, mas que bobagem, todo mundo sabe que você vive com ela. E afinal de contas, qual era o problema de você viver com ela? Você é viúvo, né? Então não é que você está traindo ninguém. E se vocês se gostam, traz ela para casa, né? Você vê que isso é 1862, nossa, tá? Então, de lá para cá, o enriquecimento crescente, a produção de informação, ela acabou, por um lado, produzindo cada vez mais uma certa consciência, que muitas vezes é falsa, de que toda geração sabe mais do que a anterior. Isso gera o que a gente vive hoje, né? A gente vive, inclusive, no sentido de que os mais velhos perdem o emprego, são demitidos, porque não sabem mexer no digital, inclusive. E também o enriquecimento gerou uma situação em que os jovens, como o Nelson já falava nos anos 60 e 70, os mais velhos ficam querendo copiar os jovens. Então, o caso que o Nelson repete muitas vezes é a Granfina, carioca, certo? Que tem o seu filho maconheiro, o Nelson falando isso lá, né?
que bate na cara do pai, dá uma surra no pai, porque está com os amigos maconheiros em casa, e o pai não quer que fume maconha em casa. Isso nos anos 60 e 70, tá? E aí a mãe fica do lado do filho, porque acha o filho descoladíssimo, e na realidade quer aprender a fumar maconha com o filho. É daí que vem um grande estrago, certo? Os mais velhos, inclusive os pais, cada vez mais, achando que seus filhos têm uma outra cabeça, que são mais avançados, mais aperfeiçoados, e que, portanto, a diferença dos pais lá de 1862, eles querem ser iguais, querem copiar o modo de vida, quer ter a mesma cabeça. O resultado é o quê? Os jovens perdem completamente o respeito pelos mais velhos. E a referência. Perde completamente a referência. Mas se esses jovens entendem que seus pais não servem como referência e querem eles como referência, os filhos, acabou.